Bem-vindo ao Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos comentados da Santa Palavra. Aos sábados, mensagens que aquecem o coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque ouvir é bom, mas entender é essencial. Estamos nas principais plataformas de streaming. Inscreva-se e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender. O Salmo 45 é uma joia poética que canta as grandezas do rei, mas ao mesmo tempo transcende o contexto humano e aponta para o rei messiânico. Dos versos 1 ao 8, o salmista nos convida a um banquete de beleza, majestade e santidade, onde cada palavra parece ter sido esculpida com um esmero digno de uma ode real. Ele nos leva a uma contemplação que mistura o louvor com a esperança messiânica, nos convidando a enxergar além do trono terrestre. No verso 1, o salmista abre com uma declaração que soa como um prelúdio de uma sinfonia divina. Meu coração transborda de boas palavras. Falo das coisas que fiz para o rei. A minha língua é a pena de um hábil escritor. É como se ele estivesse dizendo: estou tão tomado de inspiração que as palavras fluem de mim como um rio caudaloso. Ele não escreve como quem está tentando impressionar, mas como alguém que já foi impressionado pela visão do rei. A expressão "meu coração transborda" denota que o louvor não vem apenas da boca, mas das profundezas do ser. É um lembrete de que o verdadeiro louvor começa no íntimo e não é forçado. A metáfora da pena de um hábil escritor reforça a ideia de que há uma graça divina guiando sua expressão. Aqui já podemos pensar no rei messiânico, aquele que é digno de todo louvor, pois não há palavras suficientes para descrevê-lo. O verso 2 segue com um retrato do rei. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Essa descrição ultrapassa a simples beleza física. Ela fala de uma beleza moral, espiritual e completa. No contexto messiânico, vemos aqui um reflexo direto de Jesus Cristo, que em sua encarnação revelou ao mundo a graça e a verdade. O Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14, ecoa isso ao dizer que vimos a sua glória, cheia de graça e verdade. A beleza mencionada aqui não é superficial, mas é a beleza daquele que é perfeito em santidade e amor. Quando lemos que a graça se derramou em teus lábios, somos levados a lembrar das palavras de Cristo, que, como diz o Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 22, eram cheias de graça, deixando todos maravilhados. No verso 3, o salmista muda o tom para uma convocação militar. Cinge a tua espada à cintura, ó valente, na tua majestade e glória. É fascinante como a imagem do rei muda de um belo orador para um poderoso guerreiro. Esse é o retrato do Messias como o rei vitorioso, aquele que não apenas reina em beleza, mas luta pela justiça. A espada aqui simboliza autoridade e poder, e a palavra valente nos lembra que o rei não é apenas um governante passivo, mas um defensor ativo de seu povo. Essa imagem nos faz pensar em Apocalipse, capítulo 19, onde Cristo aparece como cavaleiro fiel e verdadeiro, com uma espada afiada saindo de sua boca para derrotar as nações. É uma combinação de majestade e guerra santa, onde a justiça sempre prevalece. O verso 4 continua: em tua majestade cavalga vitoriosamente pela causa da verdade, da humildade e da justiça. Que a tua mão direita faça feitos gloriosos. Aqui, o salmista nos dá uma visão do caráter do reino deste rei. Ele não cavalga em busca de poder ou conquista egoísta, mas pela causa da verdade, da humildade e da justiça. Cada uma dessas virtudes é um reflexo direto do caráter de Deus. Esse verso nos desafia a imaginar um líder humano que seja completamente dedicado a essas causas. Algo que só encontramos plenamente realizado em Jesus Cristo. Ele é a própria verdade, como afirmou no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6. É a humildade encarnada, como descrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 8, e é a justiça personificada, como nos lembra o profeta Isaías em seu capítulo 11. No verso 5, vemos o impacto do rei. As tuas flechas são afiadas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem aos teus pés. As flechas aqui representam o alcance e a eficácia de seu poder. Este não é um rei que precisa de exércitos para subjugar. Sua palavra e autoridade são suficientes.
A menção dos povos caindo aos seus pés é uma visão profética do domínio universal do Messias. Filipenses, capítulo 2, versículo 10, ecoa isso ao dizer que todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. O rei não conquista por violência arbitrária, mas por sua justiça e verdade, que penetram os corações como flechas. O verso 6 é um dos mais impactantes, pois nos leva diretamente à dimensão divina do rei. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aqui, o salmista explicitamente chama o Rei de Deus, um dos momentos mais claros no Antigo Testamento em que o Messias é identificado como divino. Esse verso é citado na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 8, para mostrar que Jesus Cristo é o cumprimento dessa profecia. O trono eterno significa que seu reinado não terá fim, enquanto o cetro de equidade indica que ele governa com justiça perfeita. Num mundo cheio de líderes corruptos e injustos, essa promessa de um rei justo e eterno traz consolo e esperança. O verso 7 aprofunda essa descrição. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria mais do que a teus companheiros. O contraste aqui entre amar a justiça e odiar a iniquidade é fundamental para entender o caráter deste rei. Ele não é neutro em relação ao bem e ao mal. Ele ama o que é bom e detesta o que é perverso. O óleo da alegria simboliza a unção divina e a alegria que vem de estar em perfeita comunhão com Deus. No contexto messiânico, vemos isso em Jesus, que foi ungido pelo Espírito Santo, como mencionado no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 18. A menção de mais do que a teus companheiros ressalta a singularidade de Cristo como o Filho de Deus. Por fim, o verso 8 nos transporta para um cenário de celebração. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Esse é um retrato de luxo e alegria que envolve o rei. O aroma das especiarias indica pureza e riqueza, enquanto os palácios de marfim e os instrumentos de cordas falam de uma celebração digna do Rei dos Reis. A alegria mencionada aqui não é apenas externa, mas reflete a glória do rei que reina em santidade. O quadro geral que emerge desses versos é o de um rei perfeito, belo em caráter, poderoso em ações e eterno em seu governo. Ele é o Messias prometido, o único que pode preencher as expectativas mais profundas de justiça, verdade e glória. O Salmo 45 nos convida a adorar esse rei e a esperar pelo dia em que ele estabelecerá seu reino em plenitude, trazendo consigo a paz e alegria que só ele pode dar. No verso 9, o salmista nos transporta para o centro da corte real. Filhas de reis estão entre as tuas ilustres mulheres. À tua direita está a rainha, ornada de ouro puro de Ofir. Aqui, a cena é de majestade e honra. As filhas de reis representam os nobres das nações que se rendem ao rei, enquanto a rainha, com sua posição de destaque à direita, simboliza a igreja, a noiva do Cordeiro, adornada de pureza e glória. O ouro de Ofir, conhecido por ser o mais refinado da época, destaca o valor imensurável dessa união. Esse retrato nos leva diretamente à imagem de Cristo e sua igreja, como vemos em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, onde a noiva se prepara para as bodas do Cordeiro. O rei é glorificado em sua corte, mas também na relação íntima e santa que mantém com sua amada. Nos versos 10 e 11, há um chamado à noiva. Escuta, ó filha, considera e inclina os teus ouvidos. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei desejará a tua beleza. Inclina-te perante ele, pois ele é o teu Senhor. Essa exortação é profunda e carrega um significado espiritual que ecoa até hoje. A noiva, ao ser convocada, é chamada a deixar para trás suas antigas alianças e identidades para pertencer inteiramente ao rei. Essa separação é necessária para que ela possa se apresentar pura e bela diante dele. Esse chamado se alinha ao que Jesus disse no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículo 26, sobre amar a Deus acima de tudo, até mesmo acima da própria família. A beleza aqui não é apenas física, é a beleza da santidade, da dedicação, do amor absoluto por Cristo. O verso 12 continua: A filha de Tiro virá com presentes. Os ricos dentre o povo te pedirão favores. Essa imagem reforça a universalidade do reinado do Messias. Tiro era conhecida por seu comércio e riqueza, e aqui representa as nações trazendo ofertas ao rei e à sua noiva. Esse gesto não é apenas um reconhecimento de poder, mas uma demonstração de que a glória do rei atrai até os mais poderosos do mundo.
É uma antecipação da cena em que as nações trazem suas riquezas para a Nova Jerusalém, como descrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 24. O rei messiânico não governa apenas Israel. Seu domínio se estende sobre toda a terra e sua noiva é exaltada juntamente com ele. No verso 13, o salmista descreve a glória interna da noiva. Toda formosa é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestimenta é toda bordada de ouro. A beleza da noiva não é superficial. Ela é gloriosa desde o interior, refletindo o caráter de alguém que pertence ao rei. Esse verso nos lembra que a verdadeira transformação começa no coração, como o apóstolo Pedro afirma em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 4, onde incentiva as mulheres a buscarem a beleza interior, incorruptível, de um espírito manso e tranquilo. A menção da vestimenta bordada de ouro é uma metáfora poderosa da justiça de Cristo, que nos cobre, como descrito em Isaías, capítulo 61, versículo 10. Ele me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça. O verso 14 prossegue com a entrada triunfal da noiva. Em vestes bordadas, será conduzida ao rei. As virgens que acompanham a seguirão serão conduzidas com alegria e júbilo, entrarão no palácio do rei. Essa cena é de pura celebração. A noiva não entra sozinha. Ela é acompanhada por uma comitiva de honra, refletindo o papel coletivo da igreja. Cada membro participa dessa alegria, sendo conduzido ao palácio do rei. Esse momento é uma antecipação das bodas do Cordeiro, descritas em Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, quando a igreja será finalmente unida a Cristo em glória. A alegria e o júbilo mencionados aqui são a resposta natural à redenção e à união eterna com o rei. Nos versos 15 e 16, o salmista descreve o futuro glorioso do rei e sua descendência. Em vez de teus pais, estarão teus filhos. Tu os farás príncipes por toda a terra. Aqui, o foco muda para a perpetuação do reino. Os filhos simbolizam aqueles que nasceram do Evangelho, a descendência espiritual que continua o legado do rei. Como príncipes, eles compartilham de sua autoridade, ecoando o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 8, versículo 17, ao dizer que somos co-herdeiros com Cristo. É a promessa de que o reino de Deus não apenas continuará, mas se expandirá, alcançando todas as nações. O Salmo conclui no verso 17 com uma promessa de memória eterna. Farei que o teu nome seja lembrado por todas as gerações. Assim os povos te louvarão para todo o sempre. Essa promessa de memória eterna é cumprida em Cristo, cujo nome é exaltado acima de todo nome, como descrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 9. O louvor que começa neste salmo se estenderá por toda a eternidade, pois Cristo o Rei será adorado para sempre. O Salmo 45, com sua beleza poética e profundidade teológica, nos convida a adorar o Rei em sua majestade e a ansiar pelo dia em que seremos unidos a Ele em glória. Cada verso nos aponta para a grandeza de Cristo e para o privilégio de sermos sua noiva, adornada e preparada para o grande dia das bodas eternas. Ele reina, não apenas em um trono distante, mas em nossos corações, e sua glória transforma tudo ao nosso redor. Que possamos, como salmista, deixar nosso coração transbordar em louvor a esse Rei maravilhoso. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora por Fit Sounds. Faixa Changes. Música por www.fitsounds.com. Voz por ChatGPT 4.0, tipo Amber. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD, Antigo e Novo Testamento, interpretado versículo por versículo. Agni Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.